Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir a etapa que está sendo feita, que é o cristão, ele tem a herança comparado com José no Egito, que o que ocorreu com Israel é o retrato para nós. Então, aquilo que José teve de herança e os fundamentos aponta para a igreja gloriosa também, ou que vai tendo a identidade, o caráter em Cristo. Então nós vamos dar sequência ao que já foi ministrado ontem para a sequência hoje. Então a leitura que vai ser lida agora é uma passagem em Apocalipse. Se você tem a Bíblia, a leitura vai ser feita no capítulo 3, último livro da Bíblia, a Revelação, Apocalipse 3, e nós vamos então ler essa passagem que está no verso 10, Apocalipse 3, verso 10, que é uma parte da carta à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal, ou o amor de Deus em nós para amar o próximo. Então vamos ler esta passagem para dar sequência à ministração. Apocalipse 3, verso 10. Então diz o seguinte, essa passagem: como tu guardaste a palavra do meu caráter, também eu te guardarei da hora das privações que há de vir sobre todo o mundo. Na Bíblia João Ferreira de Almeida tem a outra versão: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar todos que habitam na terra. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então ontem foi lido uma passagem em Gênesis 47, culminando também com provérbio que foi lido 13, 22. Ou seja, a seca aumentava no Egito, porque nós não vamos falar de novo a herança dos salvos, mas chegou no momento que José já governava, as nações vinham até o Egito para comprar o alimento. Então chegou em certo momento, no primeiro ano, que as pessoas compravam com dinheiro. Então as nações ao redor do Egito, Canaã, as nações chegavam e compravam com dinheiro. Compravam os alimentos de José para sobreviver, para não morrer de fome, porque a seca estava extrema. Mas depois veio o segundo ano, e aí as nações não tinham mais dinheiro. Então José declara, isso foi lido ontem, José declara: então vocês dê os seus animais, vaca, gados, camelos, ovelhas. Então eles compraram também com os animais. Aí depois, o outro ano, não tinha mais dinheiro nem animal, e o povo morrendo de fome, mas José tinha os alimentos para as nações, para alimentar a todos. Só que não era algo de graça, as pessoas tinham que comprar um preço justo. Então José declara: então vocês transferem as vossas terras para mim, para repassar para o Egito, para Faraó. Então aí as terras, todas as nações, todas as pessoas do Egito, para sobreviver, tiveram que dar as escrituras das terras para José. Aí é um princípio da herança, que foi lido lá em Provérbio 13, 22. O ímpio vai ajuntando, o ímpio vai tendo, mas quem vai usufruir é o justo, e vai passar a herança para os seus filhos. Então veja que em Provérbio 13, 22 declara: a herança do cristão, ela também vai vir através de acontecimentos que virá no mundo, ao ponto do ímpio trazer a riqueza para a mão do justo. Por isso que José, ele teve muita riqueza, mas grande parte foi na hora que o ímpio, ou as nações, começaram a transferir os bens para ele, ao ponto de dar até as terras em transferência. Isso foi então pregado ontem. Mas a palavra então declara que o povo de Israel não precisou
porque Israel, o faraó, devido a José, deu para eles terras para eles ficarem, e o melhor, e nem precisavam pagar nem comprar o alimento. José já transferia para eles ao longo daqueles 7 anos a alimentação, a água, os bens da vida. Então eles não passaram privações nenhuma, o povo de Israel, enquanto as nações tinham que comprar, dar os animais, não tinha mais dinheiro em lugar nenhum, tinham que transferir as posses, as terras. Mas Israel não, Israel tornou uma nação forte por causa de José. Por quê? Porque Deus tinha a promessa de fazer com que Israel ficasse forte para no futuro nascer Jesus. Por isso que nós lemos esta passagem em Apocalipse, que aponta para a volta do Senhor. Então veja bem que a igreja de Filadélfia, quer dizer, a igreja que guardou a palavra do caráter, quer dizer, o amor, Deus aguardará das privações que virá sobre todo mundo, porque guardou a palavra do caráter. Visto que guardou a palavra do caráter, não vai pesar, sofrer daquilo que o mundo vai passar. Então veja que, assim como ocorreu com Israel, eles se protegeram por causa de José, por causa da herança, e todo mundo padeceu privações. José que trouxe salvação, porque fez os cílios e guardou alimento 7 anos, água e alimento. Mas o povo tinha que comprar, ao ponto de não ter mais dinheiro. Aí eles tinham que dar as terras, as heranças para José. Então José dominou tudo, como está em Provérbio: o ímpio ajuntou, mas quem usufruiu foi o justo de Deus. Isso ocorreu naquele tempo. E essa promessa é para a igreja também, porque aqui diz em Apocalipse, as 7 cartas declara que em todas as cartas havia repreensão. Arrependa-te, senão vai tirar o lugar do castiçal, que Deus falando através de João para as igrejas. Mas na igreja de Filadélfia, Deus declara que vai ser guardada das privações que virá sobre o mundo inteiro. Então veja bem que a carta é direcionada à igreja. Veja bem que é direcionada à igreja de Filadélfia. Então indica que a igreja vai passar o chamado princípio das dores, só que ela não será afetada. Assim como o Egito estava lá com os alimentos por causa de José, Israel não sofreu, porque eles foram para o Egito, porque José governava e Deus usou ele para a herança. Então Israel ficou protegido. Aqueles 7 anos de riqueza e fartura, eles não compraram nada, foi dado de graça. Deus os guardou. Por isso que a igreja que vai tornando gloriosa, ela vai ser isenta do sofrimento que virá, mas será guardada, porque a tentação virá sobre todo mundo. É o princípio das dores. Então é necessário que a igreja viva como co-herdeiros em Cristo, porque a tendência é que o mundo fique caótico. Luta, sofrimento, padecimento, opressão. E veja bem que todas as demais igrejas, se você ler as cartas de Apocalipse, todas estavam servindo a Jesus, todas criam no Senhor, mas todos estavam com repreensão. Mas arrependa. Veja de Laodiceia, de Sardes, de Éfeso, todas as demais, todas tinham uma repreensão. Arrependa, senão vai perder o lugar no castiçal. O castiçal quer dizer, a igreja não vai ter lugar. Arrependa antes que seja tarde. Mas a única que foi elogiada foi justamente a igreja que guardou a palavra da paciência. Na outra Bíblia, que guardou a palavra do caráter, que quer dizer que tornaram adultos para a herança de Cristo, a herança dos salvos. Então você deve estar atento, que o mundo vai piorar, a economia, os desastres, as opressões na economia, guerras, situações caóticas. Mas assim como Israel, quando foi para o Egito, o próprio faraó que viu José, que defendeu e trouxe a visão da herança, o faraó autorizou: o teu povo não terá que pagar nada, vai ficar aí no melhor de Israel ou do Egito, vão ter todo o alimento, e durante essa tribulação de seca estarão guardados. Mas as outras nações tiveram privações, só não morreram
porque José liberava o trigo, mas eles pagavam. Mas aí o dinheiro acabou, eles tinham que dar os animais acabaram, aí eles tiveram que dar as terras. Então as nações ficaram sem nada. E tudo passou para José, que canalizou para Faraó. A riqueza veio para o justo. A riqueza saiu do ímpio e passou para o justo. Provérbio 3:22. Mas o principal é que Israel não padeceu. Quando começou a seca, ainda José não se revelava aos seus irmãos, mas já no início ele se revelou e já ficaram imunes ao sofrimento. Então a igreja é chamado o princípio das dores. Então tudo está caminhando para isso. Mas antes disso ocorrer, a igreja, ela caminha em ser gloriosa. Então por isso que Deus está insistindo que a igreja tenha visão de co-herdeiros, a herança, que habilite-se para a herança dos salvos, porque senão vai padecer, vai ser repreendida. Mas a igreja que já vai viver no caráter, na identidade em Cristo, ela será guardada da tentação que virá sobre todo mundo. Então não exime ninguém, todo mundo padecerá. Assim como no tempo de José, todas as nações passaram seca e fome e morte e sofrimento. E a solução era ir no Egito comprar o trigo de José, porque Deus deu a herança para ele fazer a silagem, para durar anos e anos os alimentos, para conservação da vida. Aí preparou Israel para nascer Jesus. Agora a igreja, ela vai estar também protegida e conquistará para preparar a volta do Senhor, mas também para livrar muitas pessoas da condenação. Por isso que existe uma analogia entre José e a igreja que vai tornando gloriosa. Então os princípios são bem claros, mas o que mais está ocorrendo é ainda a situação que muitos que estão servindo a Deus não estão caminhando como co-herdeiros, não estão prosseguindo no caráter e na maturidade. Então aí corre o risco de sofrer, perecer, de não ter herança, porque a herança no Velho Testamento era que era o que tornava patriarca. No caso caiu para José, mas agora a herança é para todos nós, porque todos agora somos co-herdeiros em Cristo. Antes a herança vinha em para defender Israel, agora todos nós somos Israel de Deus. Então os princípios têm que ser vividos individualmente. Agora a mensagem que está sendo pregada é o que vai ocorrer dentro da herança. Então se você preparar, jejuar, consagrar, ser leal, fiel, dedicado, habilitar para a herança, com certeza ela virá, você terá o melhor na terra, porque a herança beneficia a sua vida, vai beneficiar o próximo, nações, o plano de Deus vai cumprir, e principalmente para preparar a volta do Senhor e nos guardar da tentação que está para vir sobre o mundo. Então diz aqui que virá uma prova, uma tentação que vai afligir todo mundo, mas Deus guardará, como guardou Israel, José, daquela fome que veio sobre a terra, os protegeu, porque José viveu como herdeiro de Deus, a herança veio e manifestou, e cada um de nós tem uma herança em Cristo. Então o grande perigo é que muitos cristãos não estão preparando para a herança, porque a qualquer hora pode vir esse sofrimento e aumentar, porque veja bem que em Apocalipse 7 cartas, cada uma igreja, cada um é uma representação, todas foram repreendidas, todas foram declaradas que se não arrependessem iam perecer. A única que foi elogiada foi Filadélfia, que guardou a palavra do caráter. Então muitas igrejas, por não viver a visão de co-herdeiros, de não guardar a palavra do caráter, não desenvolver o caráter, a identidade em Cristo, estão servindo a Deus, mas corre o risco de ficar fora, de perecer. As outras cartas, 6 cartas, declara: arrependa antes que seja tirado o lugar do castiçal. Não se informa que elas arrependeram, simplesmente fala: arrependa antes que seja tirado o lugar do castiçal. Deus deixou essas cartas, mas não mostrou que elas arrependeriam. A única que declara que foi elogiada foi Filadélfia, porque guardou a palavra
do caráter, e Deus a guardou da tentação sobre o mundo. Então é necessário saber que um dos fundamentos para a herança é que nós vamos alimentar nações, na palavra, no conselho, na graça de Deus. É uma herança que vai cumprir na terra, mas o sofrimento a igreja não padecerá. Então haverá um sofrimento muito grande na terra, mas não nos vai afligir. Deus nos guardará, contanto que estejamos como co-herdeiros em Cristo, porque assim ocorreu com Israel. Foi pregado ontem. Israel, ao ir para o Egito, tornou uma grande nação, mas eles não padeceram sede, fome. As 12 tribos, 12 irmãos, as famílias de José foram para o Egito, e lá não padeceram, e não tiveram que comprar pão, trigo. José já liberava tudo, que era a família, era a herança, era Israel. Por isso que é uma analogia que a igreja, que vai tornando gloriosa, ela vai ver a tentação no mundo, mas ela vai ficar imune. Deus a guardará, porque ela está vivendo a identidade, o caráter do Senhor. Então o que vai ocorrer em breve é o aumento das crises. Vai aumentar a dificuldade financeira, guerra, ameaça, mortandade, pestilência, carestia, dificuldades na alimentação, enfim, um cataclisma. Veja bem, tentação que virá sobre o mundo, provação. Então são várias áreas que o mundo vai ficar conturbado, mas a igreja vai se manter protegida, justamente para ajudar as nações. Aí Jesus volta para buscar a sua igreja, e a herança continua na eternidade, mas nós temos que preparar. Deus não faz nada sem antes mostrar. Então o que está sendo pregado é o que vai ocorrer, mas você já tem que jejuar, orar cada vez mais para usufruir o melhor na terra e ser exemplo para as outras nações e ser exemplo para as pessoas. Então a herança, ela é para quem se habilita para ela. Por isso que José foi habilitado, ele mostrou lealdade, fidelidade, foi preso, mas não desistiu. Ele esperou em Deus e Deus o abençoou. As vaidades humanas acabaram e ele saiu da cadeia porque o copeiro lembrou dele. O faraó se agrada porque ele interpreta, e José dá a solução, muda o nome dele, Zafanete Parneia. Deus é o Senhor criador de tudo. O nome de José quer dizer Deus, a salvação. Ele se casa, a Senate quer dizer que não padece diante do problema, ria do problema. Tem Manassés, Efraim como filhos. Deus me faz esquecer, o Senhor multiplica. Assim José foi tendo herança. E aí os anos foram passando da tribulação, e chegou ao ponto que o povo não tinha mais dinheiro, não tinha mais animal, deram as terras, a riqueza passou para o justo, e Israel nada padeceu, até acabar a seca. Aí começou então um período de muitos anos de riqueza em Israel dentro do Egito, tornando uma grande nação. E durante aquele período Israel nada padeceu, aí tornou uma grande nação, que lá no futuro sairiam de lá para ir para Canaã, a terra dada para Abraão como herança, e lá seria Israel que nasceria o Salvador Jesus. É uma analogia. Agora Jesus está voltando, mas ele quer também a sua igreja gloriosa, e isto ocorre se a igreja viver como co-herdeiros em Cristo. Então você pode estar atento. Se você não viver como co-herdeiro, dificilmente você vai suportar a tribulação que está por vir. Menino na fé não vai suportar, qualquer cristão vai perecer, porque as 7 cartas, todas as 6 houve uma repreensão: arrependa-se que seja tarde, senão vai ser tirado do lugar do castiçal. A única que prevaleceu foi Filadélfia. Deus aguardou da tentação sobre o mundo. Então vai ocorrer muitas calamidades, sofrimento e tentação e privações que virão, mas a igreja vai prevalecer, a igreja que anda na identidade e no caráter. Mas alguém pode falar: mas a igreja, ela vai prevalecer todas? Não vai. Se você ler, por exemplo, uma que fala que é mais rica de todas, veja bem, poder humano, a igreja, veja bem, na última parte lá de Laodiceia, que fala que tem muito poder,
que muita riqueza, e Deus declara que ela é miserável, pobre e nu. Veja lá no verso 14, capítulo 3. E diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia: veja bem, eis que sei as tuas obras, não é frio nem quente, melhor for frio ou quente, porque eu vou vomitar da tua boca. E diz lá: arrependa, seja zeloso, eis que estou à porta. E a palavra então declara, que diz aqui que ela declara ser rica, forte, poderosa. Veja no verso 17, como diz: sou rico, estou enriquecida, não tenho falta. E não sabe que é uma desgraçada, miserável, pobre, nu. Aconselho que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestidos brancos para que vista, não apareça tua vergonha, tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Veja que muitas igrejas hoje estão aí no poder econômico, financeiro, na política, com poder, e acha que está tudo certo, mas não está vivendo o caráter e identidade. Virou igreja de comércio. E Deus está falando: arrependa, porque isso aí não vai adiantar nada, antes que seja tarde. Agora a igreja de Filadélfia, tendo pouca força no mundo natural, mas guardou a palavra do caráter. E, ou seja, aí Deus aguarda da tentação que há sobre o mundo que vai vir. É um princípio da herança dos salvos. Mais do que nunca, nós devemos estar atentos. Nem tudo que diz Senhor vai entrar no céu, nem toda igreja entrará. Só que aqui não diz se arrependeram, diz que para arrepender antes seja tarde. Mas a que foi elogiada foi Filadélfia, porque guardou a palavra do caráter. Então veja lá no tempo de José, guardou o caráter, foi honrado por Deus. E também Deus guardou Israel da fome que estava sobre todo mundo. As outras nações tinham que comprar, acabou o dinheiro, acabou o gado, e tiveram que dar toda a terra para José. O ímpio ajuntou, o justo beneficiou. Provérbio 13, 22. Há uma analogia, que quanto mais a igreja vive como coerdeira, ela vai beneficiar a terra, para as pessoas não perecer, vai beneficiar para a conservação da vida. Mas por viver como coerdeiro, Deus os honrará na terra e na eternidade. Então essa é mais uma fase para você entender a sequência que ocorre da herança, ou seja, o que vai sendo liberado. Não quer dizer que é igual as bênçãos de José para a igreja, mas os fundamentos é os mesmos. Mas as bênçãos virão para a sua vida individual, para o ministério, para os tempos do fim, preparando para o dia do Senhor que se aproxima. A herança fundamental em José foi levantar Israel para nascer Jesus. A herança fundamental para a igreja gloriosa é preparar a volta do Senhor para buscar a igreja, mas também nos beneficiar antes com bênçãos, nações se convertendo e preparando para a eternidade. Então assim vai dando a sequência aí a mensagem da igreja gloriosa. Então essa é mais uma fase, e amanhã vamos dar mais uma sequência. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos mais uma fase, mais uma etapa da campanha. A igreja que torna gloriosa, ela caminha para viver a herança aqui na terra e na eternidade, a herança dos salvos. E a herança já foi dada, e a herança tem que se habilitar a ela, no caráter e na identidade. Como ocorreu com José, ele se habilitou à herança, na fidelidade, na obediência ao Pai, no desejo da visão dada a Abraão. Então Deus foi liberando para ele a herança, porque os outros nem queriam, mas José foi fiel, mesmo ameaçado, mesmo vendido como escravo, mesmo sendo preso, sofrendo, mas esperou sempre em Deus, até que a herança foi cumprido, ao ponto dele interpretar um sonho que era de fome e seca na terra, mas também 7 anos de fartura e abastança. Ele teve ideias para guardar os alimentos em silos e defender as nações para não perecer, para a conservação da vida.
mas o grande plano era Israel ser louvado para nascer o Salvador, as nações reconhecer que o Deus de José é o Deus criador de tudo. Senhor amado, e a palavra declara que as nações ficaram à dependência de José. Ele poderia não ajudar ninguém, mas ele ajudava, mas as pessoas pagavam, compravam, e até que tudo transferiu para ele, para mostrar que Deus, ele é dono de tudo, e aqueles que servem a Deus terão melhor. O ímpio pode ajuntar, mas o justo é que vai beneficiar. Assim vai ocorrer também nos tempos do fim. Ó Deus amado, tu vai guardar a igreja que vive o teu caráter das provações que virão sobre o mundo, mas também para beneficiar as pessoas, para a conservação da vida, para as pessoas se voltar para o Senhor eterno. Ó Deus, que a igreja venha ter a visão de co-herdeiros em Cristo. Ó Deus amado, que a igreja venha santificar, orar no Espírito, para não deixar a raça adâmica interferir. Confirmai tão grande avivamento sobre todos os presentes. Aviva a tua obra, aviva esse teu povo, abençoa mais este culto, ó Pai. Confirma todos que vieram e ao longo de mais esta semana, mais e mais pessoas vão ser honrados, agraciados, fortalecidos e edificados como co-herdeiros em Cristo. Vida abundante para todos, um milagre sobre todos os presentes. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a viver cada vez mais como pessoas que guardam a palavra do caráter em Cristo, e tu há de guardar a igreja da tentação que virá sobre todo mundo. Vida abundante ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.